Bom dia, tudo bom? Sou Jaqueline, sou terapeuta, trabalho com biomagnetismo medicinal. O intuito antes de eu falar do assunto, peço, por favor, com muito amor, faça essa troca. Dê o like. Quem quiser se inscrever e achar interessante, se inscreva. Mas o like é uma ferramenta importante para quem faz vídeo. Não é pra gente, é para que o bolo cresça, né? Se não colocar muito fermento, o bolo não cresce, né? Então a gente precisa desse fermento, dessa coisa de multiplicação. A gente sempre quer receber e às vezes, por algum motivo, a gente esquece que a gente também tem a outra parte, que é a doação, né? Quando você aperta lá, tá, e dá um ok, seja para mim ou para qualquer outro participante, né, de plataforma, está auxiliando para que se expanda. E que às vezes o que não serviu para você vai servir para o outro, né? Às vezes no começo, no meio, no fim, sempre tem alguma coisa que tem a ver com a nossa realidade. Nada chega até nós se não tiver pelo menos uma porção de contribuição. Eu peço essa contribuição, tá? Dá um like, compartilhe, comente, né? Comente com sabedoria. Acho que todos nós temos informações para passar, mas assim, sempre com muito respeito, né? Todos colocam vídeos, todos que estão aqui passando informações e mensagens. Eu creio que colocam com muito respeito, muito carinho, né? A gente destina um horário, um tempo da nossa própria vida para poder colocar um tema e auxiliar outros no processo, coisas que nós já vivemos, ou técnicas, né? E conceitos que vão ajudar outras pessoas. Então, o começo é um pedido carinhoso, não só no meu, mas dos outros colegas aí, nas várias plataformas, né, que estão ajudando muitas pessoas. E o assunto hoje desse vídeo, como eu sempre falo, não é um vídeo técnico, é um vídeo de vida, o que a gente vive o tempo todo, né? Uma troca, um bate-papo, né? Como se eu estivesse tomando um cafezinho com um colega, né? Uma parceria, e a gente está trocando uma energia de troca. É isso que eu desejo. Quando eu passo alguma coisa, alguma vivência minha, a maioria são experiências próprias e que acontece o tempo todo com vários tipos de pessoas, de situações parecidas. E o tema hoje dessa nossa conversa aqui, né, tomando aquele chazinho, né, ou qualquer coisa que a gente goste, mas estando com quem a gente quer conversar, né. Hoje a gente vai falar sobre a dificuldade de pedir ajuda, né? A gente, muitas vezes, nós temos dificuldade, passamos por algumas situações e temos receio, né, de pedir ajuda, tem aquela dificuldade de, poxa, eu tô precisando resolver isso, mas não sei como. E aí a gente, pô, mas se eu, de repente, eu vou incomodar, né, se eu falar com alguém, mas que são pessoas íntimas, né? São pessoas que realmente você sabe que você vai poder contar. Porque aí tem a outra contraparte que quando a gente expõe a nossa vida para o outro, a gente não sabe com aquele conteúdo o que ele vai resultar. Se é favorável, se não é favorável. Então, assim, sempre quando a gente pede ajuda, a primeira coisa tem que pensar quem é a pessoa que realmente está nessa situação que pode me auxiliar naquele momento. Seja financeiramente, seja com empréstimo, né, seja com uma ajuda material ou uma ajuda emocional. Quem está dentro desse segmento, né, nesse momento que eu estou vivendo, que pode fazer essa troca comigo? Aí, de repente eu sei que a pessoa tem um ganho maior, de repente ela pode fazer isso, pode, né, comprar para mim, parcelar, isso é uma coisa
né, de extrema necessidade, que você não tem outro jeito, você não tem recurso, porque há os imprevistos na vida, né? Você não está sempre pronto para tudo, né? Seria assim uma glória, mas a gente não veio para isso, a gente veio para experimentar, experienciar, viver, né? E transmutar. Então tudo que acontece com a gente, seja positivo ou não, ela está nesse contexto, né? De experiências. E o que a gente faz com essa experiência? Se apavora, fica nervoso, chora, né? Ou começa a falar palavras negativas que só piora. Ou a gente tem algum recurso que pode auxiliar naquele momento. É o emergencial. Quem é que eu posso falar agora? Né? Conversar, desabafar realmente, que é aquela pessoa que está dentro desse contexto assim, de amizade verdadeira, né? Alguém da família, ou alguém que mora próximo, que é aquela pessoa que é bem sensata, né? Pessoas que são sensatas, né? Não vai ficar espalhando a sua história para todo mundo e nem achando que você é coitadinho, e nem coitadinha, nem isso, nem aquilo. Então, primeiro vamos escolher quem que eu posso, quem que vem dentro da minha mente. Geralmente é a primeira pessoa que vem, né? É como se fosse um alerta, ó, essa aqui você pode conversar. Eu tenho duas pessoas assim que são bem marcantes na minha vida e assim todas as piores horas, né, as horas de conflito que eu tive, que realmente eu precisava conversar, eu precisava, né, de uma ajuda, de um auxílio, eu sei que quem eu posso recorrer. E geralmente é aquela que vem no primeiramente, assim, tá, falar com fulano. É aquela que eu vou procurar e vou conversar e vou dizer, poxa, eu estou precisando de uma ajuda para eu resolver um problema e não sei se você pode me ajudar no exato momento. E aí eu vou conversar, a pessoa vai, né, ver se é uma palavra, se é um conforto, né? Se é um dinheiro emprestado, que depois ela sabe que você vai pagar, aí você tem que ter o compromisso, né? De fazer a troca, né? Direitos e deveres. Mas porque até chegar nisso, a gente tem uma dificuldade, né? Eu vou ter que pedir, sim, vai ter que pedir. Então aqui, às vezes não é nem o fato da pessoa lhe ajudar ou não, né? É um processo que a gente tem que viver para a gente desconstruir alguma coisa na gente ou simplesmente uma mudança de paradigma, né? Porque sempre eu tenho que doar e nunca eu tenho a humildade de receber, né? Porque aí a gente vai também no pedestal, onde a gente está, né? A gente tem todos os recursos, vai chegar um momento que alguma coisa, a gente não vai ter recurso, ou vai nos faltar um momento e a gente vai precisar do outro. Então, tudo são coisas que o universo vai colocando dentro da nossa vida para que a gente viva, entenda, né? E a gente tenha uma história para contar, porque a gente é a nossa própria história, né? Tudo que acontece conosco é a nossa vivência, é a nossa história, é o fundamento que a gente vai ter para ser novas pessoas, né? E para fazer as mudanças que a gente precisa. Então, uma coisa está interligada à outra. Eu tento sempre resolver minhas coisas sozinha, mas tem hora que não dá. E eu acho que, às vezes, quando a gente está muito centrada em nós, né? E, não, eu resolvo tudo. Eu escuto pessoas falando, eu não preciso de ninguém. E eu não gosto de pedir. E é isso, é aquilo. E aí, às vezes, acontece uma determinada coisa que você fala, pô, só o outro vai poder me acudir. Às vezes você tem um incidente ou acidente, né, uma questão de doença. Às vezes você tem uma situação financeira que no momento você não está com aquele recurso e precisa do auxílio. Às vezes acontece alguma coisa que você fica tão
transtornado, você leva um baque de energia, que sua frequência aí, a gente fala de energia, de frequência, porque somos energias, né? E habitamos em frequências. E aí você fica meio, né, tonto, assim, ai meu Deus, o que foi isso? Para onde eu vou? E aí surge aquela imagem assim, não, fulano tem... Porque o universo é sábio, né? A energia que a gente precisa, ela vai, né, dar aquele... Vai entrar numa conexão na hora, assim, com a gente. E aí a gente tem que saber se realmente essa conexão é verdadeira, né? A gente tem que sentir, porque a intuição é um sentimento, ela vem, é uma onda, né? Ela vem te dar um alerta, e aí se você entender aquele alerta ali, você vai realizar. E se você ficar na dúvida, na incerteza, ela vai passar e vai começar aquela mente repetitiva, né? Que fica, mas você, isso e aquilo, fulano, ciclano, aconteceu isso e aquilo, e a gente fica, eu tenho atendido muitos clientes esses dias com informações repetidas, né? Fica repetindo, repetindo, repetindo o tempo todo na mente. É como se fosse um geral, né? Fica ali rodando, 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 rodando. E as mesmas informações, as mesmas coisas. E aí compromete até nosso estado físico, aí a pessoa começa a ficar nervosa, fica depressiva, fica estressada, que aquilo ali não sai. Então são várias coisas que a gente precisa observar. Aí eu preciso de ajuda. Quem pode me ajudar nesse conceito que eu estou precisando agora? Aí a pessoa verdadeira, eu posso realmente me abrir com ela, aí vem aquela imagem, então eu vou lá. E ter humildade de conversar e de pedir. E aí a gente fala na dificuldade de pedir. Por que eu tenho dificuldade de pedir, de receber, né? Quando você pede é porque você está precisando receber. É algo que é atual, aconteceu algo, né? De repente você precisou de uma coisa, de alguém, e o troço deu errado, e aí você armou um bloqueio. Ah, não vou mais pedir nada para ninguém, que quando eu peço acontece isso, 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 isso. E até as repetições são aprendizados, né? Quando a gente não sai daquela linha, daquele pensamento, daquelas ações, daquelas atitudes, a gente fica repetindo. É um aprendizado, é como no colégio, né? Agora não tem mais isso, a criança passa sabendo não. Mas na época que eu estudava, se não soubesse, ia para recuperação, né? Recuperar algo que você perdeu no meio do caminho, para você tentar dar mais um passo. Então, o que está aí no meio que eu não consigo receber, que eu não consigo pedir, que eu me sinto menos, às vezes, eu me sinto pequeno quando eu peço, quando eu preciso de ajuda, eu me sinto indefesa, eu me sinto frágil, eu me sinto vulnerável. O que é? Tem sempre um fundamento, tudo tem um fundamento. Por que eu não consigo receber? Porque eu tenho a necessidade sempre de fazer. Sempre eu que dou. E aí é o quê? Por que eu estou sempre querendo doar? Eu estou com ausência, né? Dentro de mim, que eu preciso estar compartilhando o tempo todo para preencher alguma coisa, alguma lacuna? Ou eu me sinto tão superior a situações e pessoas que eu sou todo poderoso, sou toda poderosa e só eu que posso ofertar? Porque muita gente usa também isso para menosprezar o outro, diminuir o outro, né? E aí eu sou arrogante ao ponto de achar que eu sou invencível e que eu nunca preciso, eu sempre dou. Então é uma série de questionamentos que a gente precisa às vezes observar, né? Qual o patamar que eu tô? Eu tô bem, mas eu sempre vou precisar de uma coisa, nós sempre precisamos de algo. Nem que seja uma conversa, né? Aquele dia que você está querendo um abraço, você está querendo conversar com alguém, hoje eu tô querendo trocar algo com alguém, e aí eu tenho que escolher aquela pessoa que eu vou trocar, né?
E por que a gente tem dificuldade, né? E a gente fala de emoções, de sentimentos, de traumas, né? De coisas profundas muitas vezes, coisas da infância, porque nossos traumas, nossos complexos, nossa ansiedade, tudo que a gente vê e sente, né? Faz uma grande diferença quando a gente está adulto, né? Lá quando a gente é pequenininho, a gente não tem ainda a noção, né? A ampliação da nossa mente para entender, encaixar tudo aquele como adultos, né? Como pessoas racionais. A criança é muito expansiva, né? Ela simplesmente faz. Ela não tem ainda aquele... Não tem os gatilhos que a gente tem, né? De bloqueio, de saber até onde pode ir, onde eu não quero ir, né? O que eu quero, o que eu não quero, ela ainda não tem. Apesar que as crianças hoje estão... Nossa, surpreende a gente o tempo todo. São outras energias muito mais elevadas do que nós quando éramos pequenos. E aí a gente ouve essas coisas lá na infância e ali bloqueia a gente. Eu sempre esperei, né? Alguém da minha família sempre recebeu na minha frente. Tudo que o outro pedia, quando lá na minha infância ele conseguia, e tudo que eu pedia, eu não conseguia. Ou era mais difícil, eu tinha que ter mais... tinha um bloqueio, tinha mais... botar mais energia em cima daquele para eu conseguir, né? Eu pedia um presente e esse presente nunca chegava, ou pelo menos não chegava do jeito que eu queria, né? Que antigamente fazia cartinha, né? Cartinha e botava no sapatinho, que é da minha época, viveu isso. E hoje não, a criança pede as coisas pela internet, né? Não tem mais a magia foi quebrada, mas tem um lado bom, tudo tem um lado bom e um lado ruim. E eu fiquei presa lá na infância. Poxa, eu sempre pedia a minha mãe e ela sempre dizia que não podia. Eu sempre pedia ao meu pai e não podia. Eu pedia a minha madrinha e a madrinha não me deu. Deu para outra criança e não me deu. Eu que pedi, a outra criança que recebeu. Isso aconteceu comigo, né? E às vezes o adulto não tem, não sei, parece que o adulto às vezes esquece que foi criança, né? Entra num processo que esquece lá atrás, né? O nosso caminhar. O que é a nossa estrutura? A estrutura é lá da criança. A nossa base vem toda de lá. E a gente vai reformulando de acordo com o nosso pensamento, com as coisas que vão acontecendo, né? Com os trabalhos que a gente vai executando, as pessoas que entram e saem da nossa vida, os trabalhos que a gente executa, que a gente entra, que a gente sai, né? Que a gente pede para ir embora, que a gente é mandado embora, relacionamento que a gente entra, que a gente sai, que a gente termina bem, e às vezes não termina tão bem, né? Então são uma série de coisas que vão acontecendo dentro do nosso universo pessoal que a gente às vezes não percebe. Que aquela criança lá que pediu não sei quantas vezes, né, uma bola, uma boneca, um carrinho, e ela nunca recebeu. Sempre alguém dizia que não dava, o dinheiro não dava, isso não dava por causa disso, se você repetiu de ano, se você repetiu não é merecedor, papapá, né? E começa a colocar um monte de traumas na criança. Hoje a gente tem entendimento que se a pessoa não passou, né, não subiu um degrau, a gente tem que procurar saber porquê, né? E antigamente era complicado, era assim, era um compromisso que você tinha que você nem sabia, né? A criança precisava passar de ano. As pessoas não tinham aquela sensibilidade de perceber por que não passou, o que aconteceu com ela. E por que eu não observei esse processo com meu filho, com a minha filha, com meus netos, com meu sobrinho, com quem eu adotei, não importa. Porque aí agora é a questão da responsabilidade do adulto, né? Mas esse é outro vídeo. Mas a verdade é essa, vem lá da nossa raiz, e a nossa raiz é a infância, né? É a primeira infância,
é onde a gente traz todo o conhecimento, né, que está dentro da gente de ouvir, de ver, de sentir, as emoções, né, que a gente vai até 7 anos, a gente está naquela, né, turbulência, e aí depois vem o outro processo na adolescência, que é outro tipo de turbulência dentro da gente, aí hormônios e, né, e desejos, de pensamentos e tantas coisas. Então o tempo todo a gente está na transformação, o tempo todo a gente está buscando. E quando é adulto não é diferente, só que aí a gente bloqueia muita coisa pra gente não sentir, né? Aí não quero sentir mais aquela emoção lá no que eu não recebi, né? Então aquela raiva que eu tive quando eu não ganhei o presente que eu queria. E eu vi o outro ganhando o que ele queria, né? E a competição muitas vezes acontece lá na infância, né? Competição, e a gente vai na competição, né, o tempo todo no trabalho, né, e ter que trabalhar e mostrar o melhor de si, né, e aí você tem um ganho, às vezes de um bônus, né, de uma coisa que você fez e foi recompensado. E é uma série de coisas, né, que vai entrando dentro da nossa existência. E aí fica a dificuldade. Já que eu não ganhei, já que eu pedi tanto, já que eu quis tanto e não consegui, eu não vou mais pedir a ninguém, eu não vou pedir ajuda, eu vou tocar minha vida sozinha, vou fazer tudo sozinha, mas é tão difícil, né? É muito difícil quando a gente sente nessa energia do abandono, né? Em algum momento nós nos sentimos abandonados e aí eu não quero mais botar essa energia de espera, de pedir, de esperar, porque eu sei que não vai chegar, né? E são traumas, são coisas profundas que a gente precisa de ajuda, e aí essa ajuda é uma ajuda terapêutica, né? Um psicólogo, um psicanalista, algum profissional dessa área, né? Que trabalha com a nossa mente, com a emoção, né? Para nos ajudar a superar esses traumas, de bloquear coisas e ter uma vida mais tranquila, mais suave, entender o que acontece com a gente, né? E quando a gente começa a trabalhar e a gente fala trabalhando essas energias, né, limpar as energias, né, energia de pensamento, né, energia de ações, até do próprio corpo, a gente tem uma nova visão. E aí o fato de pedir ao outro não é mais aquela cruz que você carrega, ai meu Deus do céu, eu tenho que pedir, eu tenho que falar, senão, né, aí você já coloca uma energia negativa. E quando simplesmente você lembra da pessoa, fala, nossa, fulano, eu acho que ele tem condição de me auxiliar nesse problema, nossa, eu vou ligar pra ele, ou vou lá na casa dele, tô precisando conversar com você. Você tem 10 minutinhos pra mim? E se a pessoa for mesmo, né, aquela pessoa que tem comunhão com você, não, claro, quer vir aqui em casa, ou quer marcar em algum lugar, quer ir tomar um café, entende? Não, pode vir sim, você quer falar pessoalmente? Eu falei, poxa, eu precisava e eu acho que é melhor. E aí combina-se, vai, mas não vai com com o pessimismo, né? Vai com a parte positiva. Não, a pessoa é bacana, é meu parceiro, é minha parceira, é meu amigo, né? Aquela pessoa, né, que a gente já troca essa energia, né, de auxílio um com o outro, e ele sabe que pode contar comigo. E eu sei que eu posso contar com a pessoa. E é tão bom, né? A gente sente assim um alívio, que a pessoa te auxilia, você consegue resolver aquilo ali, né? E depois você contribui de alguma forma, né? Se foi um empréstimo financeiro, você cumpre com o seu compromisso para poder também não prejudicar o outro, né? E fazer com que essa harmonia, né, com esse convívio, seja um convívio cada vez mais satisfatório, né? E toda vez que vocês se encontrarem, você vai falar, poxa, você lembra daquela vez que aconteceu isso, caramba, cara, aquele dia, poxa, minha amiga, aquele dia você foi incrível, obrigada de verdade, não esqueço nunca. E muitas vezes a pessoa também, poxa, que isso?
Isso é uma troca. Não lembro também naquele dia que eu estava no sufoco e você me ajudou e tal, não sei o quê. E aí a gente começa a entender que é realmente o gostoso da vida é a troca, né? A energia de dar e receber, né? Na mesma proporção. Não precisa a gente dar muito e nem receber muito. A gente tem que dar quando realmente é necessário e tem que receber quando é necessário, né? Sem angústia, sem peso, sem já pensar que a coisa não vai andar. Vai andar. Se você lembrou da pessoa, é porque ela tem a possibilidade naquele momento. Do mesmo jeito o outro com você, né? E a comunhão, né? Então, há dificuldades sim. Há dificuldades, há bloqueios e há traumas. E a gente precisa trabalhar isso e procurar ajuda. E essa ajuda são os terapeutas, né? Tem inúmeras ferramentas agora, principalmente no YouTube, até é grátis, para que a gente possa sair desse processo que prejudica a gente. Quando a gente tem dificuldade de algo, é porque algo não foi resolvido. E se não foi resolvido, sempre vai ter um gatilho para que isso venha à tona, até quando a gente resolva definitivamente. É isso que acontece, não tem outro jeito. Se repete, se situações passam um tempo e repete, depois você não pode. Eu já vivi isso aí, caramba, de novo. E aí sim, é o de novo, daqui a pouco é o de novo, daqui a pouco é o de novo, daqui a pouco é de novo. Porque simplesmente a gente não resolveu. São questões que o universo traz na energia, eu digo que é o todo, né? Que traz, está lá na gavetinha. Mandei para ele, né, deu uma lubridiada lá, pá, botou na gaveta de novo. Eu falei, tá bom, deixa ele descansar um pouquinho, para não ficar pesado, ou tão pesado, né? Aí daqui a pouco ele vai lá, abre a gavetinha, bora lá trabalhar de novo lá naquela situação lá, porque ele precisa ou ela precisa resolver isso aí. Aí vem de novo com outras pessoas e se repete. Até com um belo dia você fala, não, mas eu vou ter que resolver isso aí. Tá repetindo, vou descobrir por que isso aí está se repetindo. Por que isso aí está toda hora entrando na minha energia, entrando na minha vida e me prejudicando, né? Porque se é uma coisa repetitiva, geralmente não é para trazer alegria, é para trazer construção, expansão e mudanças. E aí a gente tem que parar, tem que, né, analisar o quanto isso está me prejudicando e como isso eu posso resolver, né? E assim, botar um ponto final nessa energia. Aí eu tenho dificuldade, mas eu vou lá. Eu vou ligar para fulano e vou ver, ou para fulano, ou para a instituição, e vou lá resolver, se for questão financeira. Se é uma terapia, vou procurar um terapeuta naquele, né? Vou lá no Google, terapeuta para isso. E aí vou identificar lá nas estrelinhas, quando tenho, né, as avaliações, o quanto essa pessoa é competente para resolver essa minha questão. Ou peço uma indicação para alguém, né? Ou entro numa clínica de terapia. Olha, estou com um problema assim, assim, assim. Vocês têm um profissional, desculpa, que tenha condições de me auxiliar nesse processo? Ah, tenho sim, senhor, senhora, vem aqui, vamos conversar. Aí você vai lá e paga pelo serviço. E aí você faz a troca, né, financeira, é uma troca. Ele está dando conhecimento, está te favorecendo com conhecimento e você está pagando com alegria porque você sabe que aquilo ali vai ser resolvido. As pessoas têm dificuldade em pagar uma consulta, de médico, de dentista, ou de um profissional, porque ele está na falta. Então ele sempre acha que aquilo ali está caro. Isso está muito caro. Mas o quanto esse valor vai te beneficiar daqui a 20, 30 anos, 50 anos que você ainda vai viver, né? Às vezes você faz 3, 4 sessões, você resolve a questão e você vai ter uma vida saudável, né? Uma vida leve, fértil, e você não vai ver mais aquela gaveta sendo aberta e trazendo aquela questão para você resolver. Então nós temos que entender, né, todos nós,
o terapeuta, né, o profissional que está lá do outro lado, ele está apto, né, ele estudou para isso. E ele, se ele estudou, ele pagou. Então, se ele pagou, agora ele precisa repor todo né, essa troca, né, que ele fez também com o outro profissional que ensinou a ele. Porque se ele tivesse pensado que era caro, hoje você não teria o profissional para te ajudar, para nos ajudar, né? Que eu entro também nesse contexto. Todos nós precisamos em algum momento de ajuda e a gente tem que buscar essa ajuda, seja profissional, seja paga, seja gratuita, seja um amigo, um parceiro, uma parceira, alguém da família, mas sempre é uma troca. E a gente tem que se sentir muito leve, gente. Eu não tenho dificuldade para pagar, eu tirei isso da minha vida. Porque quando o universo vê que você está disposto, você está querendo fazer essa movimentação dessa troca, né? Aí eu pago com alegria. E tudo que eu pago com alegria, ela volta para mim com alegria. Né? Toda conta que eu digo, poxa, eu paguei a minha conta, obrigada, graças a Deus eu tenho condição. E tá tudo tranquilo. E o universo, poxa, ela tá tranquilo, tá leve. Então vamos dar mais recursos para que ela pague, para que ela tenha êxito no curso, que ela faça outros cursos, né? Que ela pague todas as contas dela, todos os compromissos, com tranquilidade. E aí com as terapias, com essa auxílio, essa ajuda, né, técnica, muitas vezes a gente resolve sim as questões e nos sentimos mais aliviados, né? E aquilo ali realmente é apagado no nosso sistema, porque foi resolvido, né? Com o computadorzinho lá, eu fui lá e deletei, não. E quando eu deleto, ele vai para a caixinha lá. Eu simplesmente desinstalei. Quando eu tiro aquele aplicativo do meu dispositivo, ele não existe mais. Então eu vou lá e o que eu tinha instalado eu tenho que retirar. Desinstalo, tá. Não é simples, né? Eu sempre falo, não é simples, não é fácil, mas é necessário para que a gente tenha uma vida boa. E a gente sempre está leve quando precisa de ajuda. Eu não sei fazer aquele bolo, eu queria tanto fazer um bolo assim, pro meu filho, para não sei quem, eu sei alguém que saiba. Eu vou lá e ligo. Pô, pode me ajudar? Pode me dar um aval aí que eu quero fazer um bolo? Como eu faço? Eu nunca fiz um bolo. Eu sempre compro pronto, mas eu tô querendo eu mesma fazer. Aí a pessoa, se for mesmo aquela, tiver aquela comunhão com você, ela vai te explicar e muitas vezes vai até na tua casa, ou você vai na casa dela para ela te ensinar. Você compra o material, compra o material, vou te dar os ingredientes, você compra. Vem aqui para casa que eu vou falando, você vai fazendo. E a gente passa uma tarde aqui gostosa, batendo um papo. E depois a gente até come esse bolo para ver se ele tá bom. Então é isso, muito obrigada. É sempre um bate-papo, é tão gostoso fazer o vídeo. Hoje eu quase que não. Ontem eu não consegui. Ontem eu fiz, mas não consegui enviar. E hoje quase que eu não fiz, mas aí resolvi fazer. Sempre o universo nos empurra para fazer o que a gente tem que fazer, né? E agora eu vou tratar de outros assuntos, mas foi um prazer. Sempre é um prazer estar aqui. Sempre é um prazer trazer informações e dividir um pouco, né, dessa minha percepção de vida, do conhecimento que eu tenho. E é tão gostoso. Só isso tem que falar. Tem que agradecer, dá o like, né? Compartilhe, comente com sabedoria, compartilhe com quem você acha que ajuda esse bate-papo. E se você gostou, diga lá, gostei, Jaque. Pode chamar de Jaque, não precisa chamar de Jaqueline, não. Jaque, eu amei, nossa, foi muito gostoso. Tem tudo a ver, eu já passei por isso, eu tô passando. Minha mãe aconteceu com ela, aconteceu com alguém na família. Coloca lá que eu vejo, né? E dentro do possível eu respondo ou ponho um coraçãozinho lá pra você saber que eu dei uma lida. Muito obrigado, gratidão ao universo por essa possibilidade, gratidão a você que está vendo. Vamos fazer a troca, né? Porque a
gente precisa e vamos fazer as transformações que a gente necessita para a gente ser feliz. Um abraço a todos, Deus abençoe todos nós, mais um dia e vamos na fé, né? Eu digo que é o Criador, mas cada um tem a fé que corresponde com a sua realidade. Que seja sempre abençoado, não importa qual o nome que a gente dê. Um abraço, gratidão.